Pessoal, estamos agora reunidos para falar sobre o habeas corpus. E não podemos olvidar que o habeas corpus é uma ação constitucional impugnativa autônoma e, antes de mais nada, é uma garantia fundamental. Não podemos jamais perder isso de vista, considerado o artigo 5º, inciso 68 da Constituição. Porque, com efeito, o artigo 5º, inciso 68 da Constituição, anuncia o habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, vamos começar examinando, Rayane, os pressupostos de admissibilidade do habeas corpus. Então, quando pensamos em pressuposto de admissibilidade do habeas corpus, isso envolve conhecimento ou não da impetração. Ou seja, isso envolve conhecimento ou não da impetração. E aqui nós já temos uma antinomia entre o artigo 5º inciso 68 da Constituição e o artigo 647 do CVP, que obviamente vai se resolver pela Constituição, nem poderia ser diferente, até porque posterior ainda por cima. Quando se pensa no artigo 647, nós teríamos que ter um risco iminente à liberdade. Só que esse risco iminente à liberdade, ele hoje está desidratado, porque o artigo 5º 68 da Constituição fala simplesmente em risco à liberdade, sem exigir a iminência, bastando que seja concreto. Então, para se pensar no habeas corpus, eu não preciso ter um risco iminente ao direito ambulatorial. Eu preciso ter um risco ao direito ambulatorial, ainda que distante, mas desde que seja um risco concreto. Isso é extremamente importante. Então, a contrário sensu, é certo que risco abstrato potencial à liberdade não permite impetrar habeas corpus. Se o habeas corpus for impetrado, ele não será conhecido, antes de mais nada. Então, por exemplo, imaginemos que uma pessoa trabalhe como sommelier em um restaurante e pretenda um habeas corpus preventivo para ser liberado das operações da lei seca, Rayane. Pois bem, esse habeas corpus nem conhecido será. Por que nem conhecido será? Porque, na realidade, ele está trabalhando sobre um risco absolutamente hipotético à liberdade. E assim, da mesma maneira que não se admite mandado de segurança contra a lei em tese, não se admite habeas corpus contra a lei em tese. E é isso que teríamos. Por quê? Aqui a questão seria, se eu beber, se eu tiver que dirigir após, se houver uma operação da lei seca, se nela eu for parado,
4 condicionantes. Eu quero ser liberado do etilômetro. Ou seja, na realidade, eu não tenho um risco concreto ao direito ambulatorial. E assim, não há de se falar em habeas corpus. Se impetrado o habeas corpus não será conhecido. Eu tenho que ter um risco concreto ao direito ambulatorial, ainda que distante. E, nessa toada, podemos, por exemplo, Rayane, pensar, embora nem haja necessidade de se impetrar habeas corpus para tanto, nem é recomendável, isso pode se fazer por meio de uma petição simples, mas, em tese, por exemplo, o trancamento do inquérito ou da ação penal, sim, eu posso buscar por meio de habeas corpus. O trancamento do inquérito eu poderia buscar, por exemplo, através de uma petição simples, mas tudo bem se for habeas corpus. E por quê? Porque, ainda que o imputado esteja respondendo em liberdade, a qualquer momento ele pode ser surpreendido por uma medida cautelar pessoal, já que ele está sendo alvo de uma persecução penal pertinente a uma infração penal com pena privativa de liberdade combinada. Então, isso já vai traduzir um risco concreto, ainda que distante. Por outro lado, execução de pena restritiva de direitos, execução de sursi da pena, execução de medida de segurança. Idem. Porque, se houver o descumprimento da pena restritiva de direitos ou do sursi da pena, nós teremos, em razão disso, o quê? A imposição da prisão. Então, ele está sob um risco concreto de vir a ser preso. Basta que, injustificadamente, descumpra a pena restritiva de direitos. Basta que, injustificadamente, descumpra o sursi da pena. Mesma coisa no caso da medida de segurança. Porque, ainda que ele esteja sob tratamento ambulatorial, ele já está com a sua liberdade tolhida. Ele não é senhor da sua liberdade, afinal de contas, ele tem que se sujeitar àquele tratamento ambulatorial. E ao risco concreto de piora do seu estado clínico e recomendação de que o tratamento ambulatorial seja convertido em internação, que é privação libertária, tal qual o regime fechado, porém alterado o local da custódia. Sai um presídio, entra um hospital penitenciário psiquiátrico. Aí que está. Agora, sem risco à liberdade, obviamente, descabe habeas corpus. Posso pensar em um mandado de segurança, mas no habeas corpus não. E, nesse sentido, merece ser citada, melhor dizendo, a súmula 693 do STF. A súmula 693 do STF nos diz: não cabe HC contra decisão condenatória à pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. E, de fato, porque não há risco ao direito ambulatorial, já que, nos termos do artigo 51 do Código Penal, não há possibilidade de conversão da multa em prisão. E é óbvio que essa ótica alcança o artigo 28 da Lei 11.343. Porque não há qualquer risco de prisão.
Simplesmente, no caso do usuário, se a pena não vier a ser cumprida, ele só terá o quê? A admoestação verbal e fixação de uma multa, quando muito. Então, nesses casos, evidentemente, não se pode pensar no habeas corpus. Eu posso pensar em um mandado de segurança, mas não no habeas corpus. Agora, temos uma distinção. Qual é? Exceto se o seu procedimento for invocado como fundamento para negar ao imputado benesse libertária em outro feito relativo à infração penal com pena privativa de liberdade combinada. Nesse caso. Aí eu posso pensar no habeas corpus, porque aí haveria um risco concreto, porque a subsistência daquele procedimento está sendo invocado como razão para se negar ao imputado benesse libertária em outro feito concernente à infração penal com pena privativa de liberdade combinada, porque aí sim se consegue enxergar esse risco concreto. Ok? Também, nessa mesma toada, podemos citar a súmula 694 e a súmula 695 do STF. Porque a súmula 694 nos diz: não cabe HC contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública, porque não está em xeque a liberdade. Como a súmula 695, que também nos diz que não cabe HC quando já extinta a pena privativa de liberdade, porque eu até posso ter tido uma privação libertária, mas essa privação libertária simplesmente não existe mais. Então isso é muito importante. Dentro dessa toada, evidentemente que eu não posso pensar no habeas corpus quando em xeque estiver o artigo 291 do Código de Trânsito Brasileiro, devendo se valer do recurso em sentido estrito nele previsto. Então isso é muito importante. Se formos ao artigo 291 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, de 97, nós leremos que cabe recurso em sentido estrito da cautelar de suspensão da CNH ou proibição de obtê-la. Inclusive, retifico. Citei aqui 291, estou retificando para artigo 294 do CTB. Pois bem, neste caso, não caberá um habeas corpus contra essa decisão. E por que não? Porque, ao ver do STJ e do STF, Rayane, aquele imputado continua com plena disposição corporal, plena disposição sobre o seu corpo. Ele pode se dirigir para onde bem quiser, não há nenhum problema, desde que não seja ele dirigindo o veículo automotivo. Então, por tal razão, tanto STF quanto STJ não têm conhecido de habeas corpus, cujo objeto é a discussão de suspensão da CNH, proibição de obter a CNH. Eu, particularmente, discordo e acho que essa discordância pode e deve ser levada para uma fase discursiva oral para a Defensoria Pública. Porque, embora em jogo aqui esteja o direito de conduzir veículo automotivo, em um país como o Brasil, que tem seríssimos problemas de transporte público, isso pode sim se converter em um óbice à liberdade. Imagine um caseiro que trabalha em uma propriedade rural em que a última via pública abastecida de transporte público
dista exatos 3 quilômetros do seu local de trabalho. Se ele está impossibilitado cautelarmente de dirigir, significa que ele vai saltar do ônibus e vai ter diariamente que percorrer 6 quilômetros. 3 para ir, 3 para voltar. Isso pode sim representar um entrave ao seu direito ambulatorial. Então, como não admitir a tutela por meio do habeas corpus? Porém, não é essa a ótica do STF e do STJ, sob o fundamento, que respeito, no sentido de que ele, na realidade, continua pleno senhor da sua liberdade, desde que não seja ele dirigindo um veículo automotivo. Ok? Prosseguindo, Rayane, também, né, dentro dessa. E aí, só para concluir, dentro dessa toada, então, não iríamos de habeas corpus, iríamos de recurso em sentido estrito, conforme preconizado no parágrafo único do artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503. Pois bem, dentro dessa mesma perspectiva, não cabe HC para se discutir proibição de culto ou de visita íntima na unidade prisional, porque eu também não estaria aqui tendo em xeque o direito ambulatorial, sendo essa ótica também compartilhada pelo STF e pelo STJ. Imaginemos que o diretor da unidade prisional tenha proibido o culto evangélico. Imaginemos que tivéssemos esse cenário, Rayane. Pois bem, ele está com isso cerceando a liberdade religiosa. Ou seja, a relação que cada interno tem com a sua fé, com Deus. Isso não repercute, portanto, Rayane, no direito ambulatorial em si. Que isso fique claro. Mesma coisa, quando há a proibição da visita íntima, essa é uma medida que impacta na assistência familiar, a que todo preso faz jus. Essa medida impacta, né, na manutenção do vínculo afetivo com o companheiro, a companheira, com o esposo, com a esposa, namorado ou namorada. Isso não diria respeito propriamente em relação à liberdade, porque ele vai continuar na mesma unidade prisional, sob as mesmas condições inerentes àquela unidade prisional. E por isso, não haveria campo para o habeas corpus, sem prejuízo se pensar, tanto no caso de liberdade de culto quanto visita íntima, em um eventual mandado de segurança. Tá? Nesse último caso, também particularmente discordo do STF e do STJ. Essa discordância é interessante para ser levada em uma prova discursiva oral para a defensoria. Quanto à visita íntima, por quê? A proibição da visita íntima acaba potencializando a sensação de isolamento e, portanto, a sensação de segregação. É evidente que, se eu aumento a sensação de segregação, de privação libertária, isso tem um impacto na liberdade. Enquanto tal, tutelável por meio do habeas corpus. Porém, é posição minoritária no âmbito do STF, no âmbito do STJ. Agora, por outro lado, dentro dessa ótica, é importante deixar claro, Rayane, que quando se pensa, tá, em medidas que vão intensificar a privação libertária, é óbvio que eu posso pensar no habeas corpus. Então, eu posso pensar perfeitamente no habeas corpus se tivermos um cenário de inclusão do preso no RDD ou em presídio federal de segurança máxima. Aí sim. Porque, embora ele continue preso no regime fechado, eu estou aumentando esse nível de privação libertária ao colocá-lo no regime disciplinar diferenciado, ao colocá-lo em um presídio federal de segurança máxima, que apresenta regras e condições bem mais rigorosas em termos libertários.
E aí sim, se isso for feito arbitrariamente, eu posso pensar no habeas corpus sem problema nenhum, tá? Então, isso é extremamente importante. Agora, por outro lado, vamos prosseguir aqui na tela. Quando a gente pensa, né, no habeas corpus, na realidade, ataca-se o ato e o seu autor, representativos da limitação ou privação libertária. E quando me refiro à limitação ou privação libertária, preciso trazer como exemplo as cautelares diversas da prisão, artigos 319 e 320 do CPP, que também desafiarão habeas corpus sem a menor sombra de dúvidas. Até porque o descumprimento dessas cautelares pessoais permite, nos termos do artigo 282, parágrafos 4º e 6º, a imposição de outras mais gravosas e, em último caso, a prisão preventiva. Então, existe um risco concreto de prisão preventiva. E, em maior ou menor grau, as cautelares dos artigos 319 e 320 do CPP traduzem, sim, uma limitação à liberdade. Incluso o inciso 5 do artigo 319, conforme já se colocaram STJ e STF. Estou me referindo ao afastamento do cargo, à proibição de exercer atividade profissional. Por quê? Simplesmente, se ao imputado é aplicada essa medida cautelar, ele passa a ter automaticamente a sua liberdade limitada. Porque isso significa, Rayane, que ele não pode mais se dirigir ao seu local de trabalho. Então ele não é mais senhor da sua liberdade. E mais, sob o risco de, no caso de descumprimento injustificado, vir a se sujeitar a outras cautelares ainda mais gravosas. E, último caso, a prisão preventiva. Então não há dúvida de que as cautelares 319, dos artigos 319 e 320 do CPP, se implementadas, desafiam habeas corpus. Agora, de todo modo, é certo que o habeas corpus, como está na sua tela, Rayane, parte, né, da premissa de que já temos um ato supostamente ilícito ou arbitrário e já temos o autor desse ato igualmente definido. Ou seja, se eu já tenho ato e autor definidos, é certo que eu não posso revisitar a autoria nem o ato em si. E daí a conclusão de que no habeas corpus descabe dilação probatória ou reexame fático. Descabe no habeas corpus dilação probatória, como descabe no habeas corpus reexame fático. Isso é muito importante. Porque eu já parto da premissa de que o ato existiu e de que aquela autoridade coatora foi o seu autor. Eu já tenho que partir dessa premissa. Então, por exemplo, Rayane, se eu tenho uma denúncia, eu não posso, em habeas corpus, querer questionar os fatos narrados na denúncia. Partindo da premissa de que eles efetivamente ocorreram, eu vou buscar o reconhecimento, por exemplo, da tipicidade da conduta, considerada a insignificância.
ou pretenderei a constatação da prescrição. Se considerarmos uma sentença, e o fato de a sentença ter reconhecido a reincidência, considerada a folha de antecedentes criminais existente nos autos, eu não vou poder questionar a reincidência em si, a não ser que ela tenha sido reconhecida atecnicamente. Porque aí eu não demandaria investigação, e sim mera constatação. E, Rayane, essa palavra, constatação, é que bem define o habeas corpus. Ou seja, o HC objetiva constatar. Logo, os limites cognitivos são mais estreitos, mas, dentro deles, a cognição é exauriente, podendo desaguar na formação, inclusive, de coisa julgada material. Não há nenhum problema. Como, por exemplo, quando se assenta a tipicidade da conduta, decorrente da insignificância. Então, isso é perfeitamente possível quando se pensa no habeas corpus, tá? Isso vai dizer muita coisa, porque com base nisso, Raiane, eu posso, por exemplo, discutir tranquilamente pena nas 3 fases do artigo 68 do CP em sede habeas corpus. Por exemplo, habeas corpus para impugnar a pena básica, porque fixou além do mínimo em razão das anotações na folha de antecedentes criminais terem sido sopesadas como má conduta social e personalidade criminógena. E aí uma dica que eu dou para vocês para a vida, não só para as provas, para a atividade profissional, para a vida. Se você estiver numa dúvida se você pode ou não veicular uma questão de mérito em sede de habeas corpus, é muito simples. Basta você lograr condensar o debate em uma pergunta jurídica ou em tantas indagações jurídicas, se houver várias impropriedades identificadas naquela decisão. Exemplo, anotações na FAQ traduzem má conduta social ou personalidade criminógena? Pronto, condensei uma pergunta. E a terceira sessão do STJ já disse que não, sob pena de embaralhar esses vetores com antecedentes, demandando cognição própria, seja uma análise psicológica, no caso da personalidade, seja um estudo, né, social, no caso de aferição da conduta. E aí pede-se a concessão da ordem para quê? Para decotar o aumento, redimensionando a pena básica ao mínimo legal. Ponto. Segunda fase, posso discutir em sede habeas corpus. Por exemplo, imagine que se tenha dado prevalência à reincidência sobre a confissão. E aí vem a pergunta: a confissão desafia a compensação com a reincidência? Para o STJ, em linhas gerais, desafia, por serem 2 circunstâncias preponderantes. Pronto. Posso levar isso para o habeas corpus. Terceira fase, mesma coisa. Imaginemos que a denúncia diga que o furto que policiais estavam passando quando viram o exato momento em que, em um ônibus, determinada pessoa anunciou o assalto, começou a subtrair bens. Policiais intervieram e prenderam em flagrante o infrator ainda no ônibus. Pergunta: diante de uma imputação, por exemplo, de roubo consumado, captura flagrancial no interior do locus delicti,
encerra a consumação ou tentativa. Pronto, posso discutir tentativa em sede de habeas corpus. Isso é perfeitamente possível. Só que veja, em todos esses exemplos, eu não estou colocando em xeque as balizas fáticas fixadas na sentença guerreada, no acórdão guerreado, eu não estou fazendo isso. E aí tudo bem, não há nenhum problema, eu posso perfeitamente pensar no habeas corpus. Agora, por exemplo, imaginemos que eu queira, em sede de habeas corpus, revisitar a condenação do réu, consideradas as provas que foram produzidas, dizer que o acervo probatório era contraditório, etc, etc. Nesse caso, esse HC não vai ser conhecido. Exatamente porque transbordaria o limite cognitivo mais estreito do habeas corpus. E aí teríamos o não conhecimento. Tá? Lembrando que você não deve nunca falar em cognição sumária, porque cognição sumária é própria às tutelas cautelares. E o habeas corpus não é, em absoluto, uma tutela cautelar, tanto que pode eventualmente desaguar na própria formação de coisa julgada material e, portanto, desaguar em um pronunciamento jurisdicional definitivo. Deixar isso bem claro, tá? Agora, para fazer o contraponto. E quando pensamos em questão de mérito e mérito? Vamos lá. A questão de mérito do habeas corpus, na realidade, é singela. Qual é? É verificar se o ato impugnado é de fato legal ou não, arbitrário ou não. Se concluir pela ilegalidade, pela arbitrariedade, concede-se a ordem. Do contrário, nega-se. É essa a questão de mérito do habeas corpus. E qual seria o pedido do habeas corpus? A ordem. Ordem para relaxar uma prisão. Ordem para excluir dos autos prova ilícita. Ordem para anular a audiência de instrução, interrogatório e julgamento. Ordem para anular todo o processo desde o recebimento da denúncia, considerada incompetência absoluta do juízo. A incompetência absoluta do juízo, evidentemente, como uma questão de mérito do habeas corpus. Tá? É isso. Então, Rayane, é importante não confundir também mérito com questão de mérito. A questão de mérito corresponde ao fundamento do habeas corpus, enquanto mérito significa simplesmente pedido, que no caso do habeas corpus vai corresponder à ordem. Ordem para. É isso. E quando pensamos nas questões de mérito do habeas corpus, elas estão listadas no artigo 648 do CPP. Lembrando que é um rol, por óbvio, exemplificativo, porque não podemos imaginar que todas as questões de mérito passíveis de veiculação em habeas corpus estejam exauridas no artigo 648 do CVP. Evidentemente que não. Evidentemente que não. E nessa toada, o inciso 1 vai cumprir um papel residual. Ou seja, a ilegalidade que não perpasse pelo excesso de prazo, inciso 2. Incompetência, inciso 3. Ausência, melhor, exaurimento de motivação ou motivação ausente, inciso 4. Não arbitramento da fiança, 5. Nulidade, 6. Extinção da punibilidade, 7. Eu vou colocar na falta de justa causa. Então, o inciso 1 acaba tendo um papel residual. Por exemplo, a duplicidade não está em nenhum dos incisos do artigo 648 do CVP especificamente. Ofensa à coisa julgada,
caracterização de litispendência, então eu a coloco residualmente aonde? No inciso 1. Ok? Então isso é extremamente importante. E se você capturou bem isso, eu diria que você já está realmente em passos avançados, Jaiane, para compreender e manejar bem o habeas corpus. Tá certo? Bem, a abordagem, Jaiane, sobre habeas corpus vai ser mais curtinha, tá? Fechamos esse bloco. No próximo, finalizamos as questões principais que você deve saber sobre habeas corpus. Tá lá. Quando se pensa ainda na admissibilidade do habeas corpus, é perfeitamente possível termos um habeas corpus coletivo, desde que formalizado em prol de pessoas determináveis cuja liberdade esteja cerceada ou sob risco concreto de cerceamento, como fez a Defensoria Pública Paulista ao impetrar um habeas corpus coletivo em prol de toda a comunidade carcerária feminina, consideradas mulheres grávidas, mães ou responsáveis de direito de fato por crianças ou pessoas com deficiência. Isso é perfeitamente possível. E essa ótica, abraçada pelo Supremo Tribunal Federal, está hoje positivada, Vinícius, no artigo 647-A, caput, do CPP. Em linha com o já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. É importante que isso fique consignado. Por outro lado, é também importante deixar claro que o habeas corpus ele pode ser impetrado por qualquer do povo. Qualquer do povo pode impetrar o habeas corpus, conforme preconiza o artigo 654, caput, do CPP. Como qualquer pessoa do povo pode impetrar o habeas corpus, nada impede que, por exemplo, a autoridade policial, enquanto pessoa física, venha impetrar um habeas corpus. Apenas não poderá fazê-lo consideradas investigações por ele próprio conduzidas. Porque haveria, inclusive, um verdadeiro embaralhamento. Como é que poderíamos admitir um habeas corpus no qual, simultaneamente, a mesma pessoa figurasse como impetrante e como potencial autoridade coatora, na medida em que é aquele delegado que está oficiando naquele inquérito, que, portanto, está presidindo aquele inquérito. Mas é óbvio que, enquanto cidadão, considerados inquéritos que não dizem respeito à sua atuação, ele tem, sim, plena legitimidade para impetrar o habeas corpus. Até porque o artigo 654, caput do CPP, dá essa legitimidade, por exemplo, ao próprio MP. Ou seja, o próprio MP pode, sim, impetrar o habeas corpus. Só que aqui existe um detalhe. No caso de incompetência absoluta do juízo, discute-se o interesse na impetração ministerial sob o ângulo da adequação. E aqui, posição dominante, STF, STJ. Sim, teria interesse, na medida em que um dos fundamentos do habeas corpus é justamente a incompetência do juízo. Traduzindo aí o constrangimento a que está o imputado submetido. Essa é a ótica dominante
quando se pensa em STF, quando se pensa em STJ. Ok? Agora, em uma prova discursiva oral para a Defensoria Pública, nós vamos reconhecer a inexistência de interesse sob o ângulo da impetração, sob o ângulo da adequação. E por quê? Se solto estiver o imputado, esse HC acaba sendo manejado pró-sociedade. Buscando corrigir em favor do Estado duplo erro. O endereçamento equivocado da pretensão e conhecimento igualmente equivocado pelo juízo. Por quê? Para o imputado, a situação processual é extremamente confortável. Considerado o artigo 567 do CVP. Ou seja, se o imputado está solto, estar sendo demandado perante um juízo absolutamente incompetente é o melhor dos mundos, porque todos os atos decisórios são nulos, desde o recebimento da denúncia da queixa. Significa que a prescrição está fluindo, significa que medidas cautelares probatórias ordenadas estão desaguando em provas ilícitas, enfim, é um cenário para ele extremamente confortável. E, na realidade, esse HC está procurando reparar um erro cometido pelo Estado e, portanto, em favor dele, Estado. Porque o Estado errou aqui duplamente. Errou ao endereçar mal a pretensão a um juízo incompetente e errou o juízo ao admitir essa pretensão. Então, na realidade, esse habeas corpus estaria sendo, na realidade, manejado para a sociedade e não para o réu. E desnecessariamente, ainda por cima, porque se o problema é a incompetência absoluta do juiz, o juiz pode dela conhecer de ofício. Basta o MP, em mera petição nos autos, assinalar nesse sentido, sem precisar movimentar o habeas corpus. Ok? Então, isso é extremamente importante. Agora, deixar claro o seguinte, e isso é um ponto que gera muita oscilação na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas muita oscilação mesmo. Por quê? O artigo 654, caput do CVP, acaba dando ao particular capacidade postulatória para impetrar o habeas corpus. E aí surge a pergunta: e para interpor recurso ordinário constitucional? Do acórdão denegatório da ordem. E aí? Isso é oscilante no próprio STF. Tal qual o STJ. Tanto que é uma questão que não tem sido cobrada em prova objetiva. Acaba ficando para uma prova discursiva. E aqui, quais são os discursos?
Sim, ou seja, reconheceríamos aqui a sua capacidade postulatória também para interpor recurso ordinário constitucional. Por quê? Se pode deflagrar a ação sem advogado, mas pode dar-lhe sequência via recurso ordinário constitucional, menos. Ou seja, aplica-se aqui a teoria dos poderes implícitos. Nada mais sendo o HC garantia fundamental. Nós temos precedentes nesse sentido. Agora, em sentido contrário, e se nota no STF e no STJ uma leve dominância, um leve domínio, uma leve maioria nessa segunda posição. Não descabe porque, enquanto exceção aos artigos 133 e 134 da Constituição, a interpretação há de ser restritiva. Mesmo porque o recurso tem uma sofisticação e desdobramentos que exigem a sua efetividade, aptidão técnica. Então, aqui, em sentido contrário, e repito que essa posição contrária ela tem se verificado em pronunciamentos mais recentes do STF e do STJ, é no sentido de que, como temos como regra a imprescindibilidade do advogado, artigo 133, e da Defensoria Pública, 134, a administração da justiça, então as hipóteses nas quais se dispensa a intervenção de um advogado são hipóteses excepcionais, enquanto toda e qualquer exceção, a interpretação há de ser restritiva. Logo, a capacidade postulatória dada ao particular para impetrar ele diretamente o habeas corpus não se irradia para o recurso ordinário constitucional. Até porque isso chega a traduzir com todas as vênias, Railane, uma certa, Vinícius, uma certa hipocrisia. Porque é óbvio que a elaboração de um recurso é extremamente sofisticada, tecnicamente falando. E é óbvio que, se essa postulação for abraçada por um advogado, por um defensor, do ponto de vista técnico, isso acaba aumentando as chances de êxito do que simplesmente entregá-las ao particular. Tá bom? Então, esse é um outro ponto que não podemos deixar de discutir em sede de habeas corpus. Tá? Agora, o habeas corpus também pode, Vinícius, ser concedido de ofício, tanto por juízes quanto pelos tribunais. E, nesse sentido, artigo 654, parágrafo 2º do CVP. Tanto que algo muito comum é impetrar um habeas corpus, o habeas corpus não é conhecido pelo tribunal, mas ainda assim a ordem acaba sendo de ofício concedida, conforme restou efetivamente positivado no parágrafo único do artigo 647-A do CVP. Então, essa
atuação oficiosa de juízes e tribunais concedendo habeas corpus, artigo 654, parágrafo 2º do CVP, foi reforçada pelo parágrafo único do artigo 647-A do CPP. Que isso fique claro. Tá. Agora, o habeas corpus tem urgência. Como o habeas corpus tem urgência, o habeas corpus ele é pautado para julgamento na primeira oportunidade disponível. Tanto que o próprio direito de defesa da pretensa autoridade coatora, no habeas corpus, está bastante relativizado. Porque o seu direito de defesa viria quando fosse instada a apresentar informações sobre aquele caso. Só que, se o habeas corpus estiver perfeitamente bem instruído, essas informações são, inclusive, dispensáveis. Tá? Nesse sentido, artigo 664, cabeça do CVP, que nos diz: recebidas as informações ou dispensadas, o habeas corpus será julgado na primeira sessão, podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte. O que isso significa, então, em regra, sem a notificação do impetrante da sessão de julgamento do habeas corpus, exceto se na inicial ou em petição avulsa subsequente, assim requerer para fins de sustentação oral. Então, só teremos, em verdade, a notificação do impetrante da sessão de julgamento do habeas corpus se ele requerer, no corpo da própria petição de habeas corpus ou em petição avulsa. Tudo nos termos da súmula 431 do STF. Tá? Agora, é perfeitamente possível que no habeas corpus se tenha um pleito liminar. A liminar em habeas corpus, ela claramente desempenha um papel cautelar. Não é um papel satisfativo, é um papel cautelar. E a liminar em habeas corpus é decorrência do artigo 654, parágrafo 2º do CVP, somado à teoria dos poderes implícitos. E por quê? Se o juiz pode, a título definitivo, de ofício, conceder ordem de habeas corpus, 654, parágrafo 2º, então por que não poderia fazê-lo mediante provocação e a título precário? Tá? Então, essa é a primeira linha argumentativa. Se é possível conceder de ofício a ordem definitivamente, quanto mais por meio de provocação, precariamente. Quem pode o mais, pode o menos.
E a liminar em habeas corpus, de qualquer maneira, ela está hoje explicitada na lei de abuso de autoridade. Por quê? Nós temos, nesse sentido, o artigo 9º, parágrafo único, inciso 3. Que diz com todas as letras que vai traduzir potencial abuso de autoridade a postura do juiz que, em prazo razoável, deixar de deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível, tá? Então, não há dúvidas quanto à existência hoje da liminar em habeas corpus, ok? Por outro lado, quando se pensa no HC trancativo do inquérito ou do processo, lembrando que isso não precisa ser obrigatoriamente buscado por meio de habeas corpus, pode ser perfeitamente através de petição simples, já que, se formos ao CPP e as competências confiadas ao juiz das garantias, Vinícius, nós leremos que no artigo 3º-B, inciso 9, há a competência para determinar o trancamento do inquérito. E essa competência convive com a prevista no artigo 3º-B, 12, julgar o habeas corpus. Então, eu não preciso, para fins de trancamento, formalizar um habeas corpus. Isso pode ser buscado através de uma petição simples ao juízo competente. Quando a gente pensa no trancamento da ação penal, aí a gente pode, até porque nós estamos falando mais de juiz das garantias, pensar em uma petição simples. Aí não. Aí iremos de habeas corpus ao tribunal, buscando o trancamento da ação penal, ou buscando o trancamento do inquérito, se tiver havido negativa nesse sentido em primeiro grau da nossa petição simples. Tá? E aí, o que ocorre? O que ocorre? Né? Esse HC trancativo do inquérito ou trancativo do processo, ele na realidade existe entre nós desde o 41. Basta irmos ao artigo 651 do CPP a contrário sensu. Porque o artigo 651 ele nos diz o seguinte: a concessão do habeas corpus não obstará nem porá termo ao processo, desde que o processo, não esteja em conflito com os fundamentos daquela, ou seja, com a concessão da ordem de habeas corpus. O que significa a contrário sensu, portanto? Que se os fundamentos para a concessão da ordem conflitarem com o próprio processo, lato sensu, inquérito ou processo stricto sensu, nós teremos a extinção do inquérito ou do processo, sendo esse o berço do HC trancativo do inquérito ou do processo. Lembrando que quando se pensa no trancamento de um inquérito, nada impede que o se busque junto ao juiz competente de primeiro grau por meio de uma petição simples, tá? Artigo, então, Vinícius, 651 do CPP. Bem, agora,
Muito cuidado com a súmula 648 do STJ. Eu diria que a súmula 648 do STJ pode perfeitamente conduzir a sua performance nas provas objetivas, independentemente do concurso. Mas muito cuidado quando se chegar à fase discursiva. Porque a súmula 648 do STJ nos diz o seguinte: a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação por falta de justa causa feito em habeas corpus. Isso é meio intuitivo. Por quê? Qual foi a inteligência dessa súmula? Se já há condenação, é porque lastro probatório mínimo existe. Restando superado o fundamento da impetração. A lógica do STJ foi essa. Como eu estou buscando o trancamento com base na falta de justa causa, só que o réu já foi condenado em primeiro grau. Se já foi condenado em primeiro grau, é porque lastro probatório mínimo ao menos tem, senão ele não teria sido condenado. E isso acabaria gerando uma preclusão, eu diria, não consumativa, mas uma preclusão lógica, tá, do próprio habeas corpus, tá? Ou seja, esse fundamento estaria superado, tá? Agora, cuidado. Porque o STJ tem precedentes abrindo uma distinção. Qual? Falta de justa causa decorrente da ilicitude da prova. Por quê? Nesse caso, o pedido imediato do HC é a exclusão, o desentranhamento da prova. Impactando na própria justa causa. Então, por que a súmula 648 do STJ, segundo o próprio, em precedentes, aqui não se aplicaria? Porque eu estou impetrando o habeas corpus pugnando pelo reconhecimento da ilicitude da prova e, por conseguinte, pugnando pela sua exclusão dos autos. Esse é o meu pedido imediato, que terá aí como consequência dele, o que é bem diferente, a conclusão pela falta de justa causa. É nesse sentido. Ok, gente? Então, isso é extremamente importante e, portanto, não percam isso de vista, tá? Bem, Vinícius, vimos que cabe liminar em habeas corpus. Agora, é óbvio que, imagine que eu impetrei um habeas corpus com pedido liminar, e aí a liminar é negada pelo relator. A regra absoluta é que eu não posso impetrar um novo habeas corpus para atacar a decisão denegatória dessa liminar, porque isso traduziria uma claríssima supressão de instância. O mérito da impetração nem foi apreciado na origem e eu já estaria levando-o a uma instância superior. E é essa a inteligência por detrás da súmula 691 do STF. Ocorre, entretanto, que o próprio STF, como o STJ,
já abriram também uma distinção em relação à súmula 691. E qual seria ela, Vinícius? Vamos lá. Súmula 691 do STF, amplamente aplicada também pelo STJ, mas com uma distinção. Qual é? Exceto se o ato guerreado for teratológico, ou seja, monstruoso. Ou seja, manifestamente contrário ao entendimento pacificado do STF e ou do STJ, a depender para qual tribunal seja endereçado. Então, a distinção à súmula 691 do STF é nos casos de teratologia, ou seja, quando a decisão guerreada for teratológica, ou seja, contrária manifestamente ao entendimento já pacificado no STF ou no STJ. Ok? Então, isso é extremamente importante também, não perder isso de vista. Por outro lado, como expressão, inclusive, do princípio do favor rei ou favor libertatis, no caso de termos empate na votação do habeas corpus, concede-se a ordem. E concede-se a ordem presente o empate entre os julgadores presentes, ou seja, descabe suspender o julgamento aguardando a vinda do julgador faltante, ainda que isso importe a redesignação da sessão de julgamento. Não. Considerado o quórum que havia, houve empate, concede-se a ordem, sem adotar como solução a redesignação da sessão de julgamento para aguardar o voto do julgador faltante. Isso não. Nesse sentido, artigo 664, parágrafo único do CVP, reforçado somente reforçado pelo artigo 615, parágrafo 1º do CPP, que universalizou o que eu acabei de mencionar para o julgamento de qualquer recurso ou ação constitucional impugnativa autônoma, já que o artigo 615, parágrafo 1º, passa a preconizar que, abro aspas, Vinícius, em todos os julgamentos em matéria penal ou processual penal, em órgãos colegiados, portanto a lei não distingue, isso vale para recursos como vale também para o habeas corpus, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao indivíduo imputado, proclamando-se de imediato esse resultado, ainda que nas hipóteses de vaga aberta a ser preenchida, de impedimento, de suspeição, de ausência,
tenha sido o julgamento tomado sem a totalidade dos integrantes do colegiado. Tá? Então, isso é extremamente importante. Isso, inclusive, foi repetido no processo de julgamento realizado no âmbito do Supremo e no âmbito do STJ, que corresponde ao artigo 41A da Lei 8.038, tá? De 90. Essas mudanças vieram com a Lei 14.836, de 8 de abril de 24. Tá? E, para fechar, o habeas corpus substitutivo ele é perfeitamente admissível em se tratando de recurso infraconstitucional. Então, posso pensar no HC substitutivo de um recurso em sentido estrito. Posso pensar. Posso pensar num habeas corpus substitutivo de um agravo em execução, sem nenhum problema. Quanto ao HC substitutivo de recursos que tenham assento constitucional, como o recurso extraordinário encerra uma via extremamente afunilada, o Supremo revisitou a sua jurisprudência e passou a admitir o habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. E nessa toada, também admitir o habeas corpus substitutivo do recurso ordinário constitucional. Porém, desde que a jurisdição imediatamente inferior tenha sido esgotada. Leia-se. Desde que tenha havido manifestação do colegiado correspondente à instância imediatamente inferior. Tá? Então, por exemplo, interpôs-se um recurso especial. O recurso especial foi negado monocraticamente pelo relator. Eu, defesa, eu, MP, não posso me contentar com isso. Na realidade, defesa, né, já que eu estou pensando no habeas corpus substitutivo. Eu tenho que agravar e provocar uma manifestação do colegiado. Veio a manifestação do colegiado. Eu posso pensar em um HC substitutivo de um recurso extraordinário, por exemplo. Mesma coisa. Foi impetrado um habeas corpus no STJ e o relator negou a ordem monocraticamente. Eu tenho que agravar e provocar uma manifestação da turma para, a partir dela, pensar em um HC substitutivo do recurso ordinário constitucional. Tanto que eu nem gosto muito do termo substitutivo. Prefiro falar em um habeas corpus em vez do recurso ordinário constitucional, já que ambas as vias são possíveis. Prefiro a ideia de um HC alternativo a um HC substitutivo. Agora, no âmbito do STJ, não. O STJ continua sendo bastante rigoroso em não admitir um habeas corpus substitutivo de um recurso especial, em não admitir um habeas corpus substitutivo de um recurso ordinário constitucional, justamente para não embaralhar o devido processo recursal fixado pela própria Constituição. E, em relação à revisão criminal, a ótica dominante, com uma ou outra exceção, mas a ótica dominante, tanto no STF quanto no STJ, é no sentido de não admitir o habeas corpus substitutivo de revisão criminal, porque seriam duas ações impugnativas autônomas, com assento constitucional, e assim estaríamos embaralhando o devido processo legal fixado pela própria Constituição. Ok? Foi rápido, mas eu procurei realmente condensar ao máximo as questões mais relevantes sobre o habeas corpus. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau.